Bom dia a todos, eu sou o professor George Harrison Ferreira de Carvalho, eu sou biólogo, enfermeiro e sou doutor em Ciências Médicas pela UNB. No microcurso de hoje, falaremos sobre fármacos para emagrecimento, o Ozempic, o Wegovy, que na verdade é o nome comercial do princípio ativo chamado semaglutida, que quando foi criado na origem era para controlar o diabetes mellitus tipo 2, né, diabetes adquirido. Só que aí, depois de vários experimentos, ensaios clínicos, percebeu-se também que ele atuava na redução de peso e hoje a gente vai entender como que funciona esse processo, esse mecanismo de ação da semaglutida, ou popularmente conhecida como Ozempic ou Wegovy. Bom, antes de mais nada, por gentileza, se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos, estudantes, profissionais de saúde ou qualquer pessoa que tenha dúvida sobre esse tipo de assunto, que tem interesse em aprender sobre esse assunto. E deixe o seu like, né? É importante para a gente aqui do canal, bastante like. O YouTube entende que esse vídeo é relevante, aí você contribui para o crescimento do nosso canal, certo? Eu agradeço bastante, desde já. Bom, o objetivo então da nossa aula, do nosso microcurso, é falar, descrever um pouco o que é a obesidade, a relação que há entre a obesidade como um fator de risco para gerar outras doenças, né? Medicamentos para emagrecimento, aí no caso falaremos então da semaglutida ou do Ozempic, o Wegovy, o mecanismo de ação desses medicamentos e os efeitos adversos. Então vamos lá. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa tem obesidade quando o índice de massa corpórea dessa pessoa é maior ou igual a 30 kg por metro quadrado. Então a obesidade é um agravo de saúde mundial, praticamente essa é uma epidemia mundial. E é bastante importante porque acarreta diversas outras doenças, né, junto com ela. Alguns fatores aqui que ajudam no desenvolvimento da obesidade são fatores ambientais, genéticos, né, se a pessoa tem o pai e a mãe, né, já sedentários e obesos, a probabilidade de ele também se tornar uma pessoa obesa é muito grande. Fatores comportamentais, que pode levar ao estilo de vida sedentário e o consumo aí de alto teor aí de alimentos calóricos. Segundo aqui Zhu e pesquisadores, né, em 2022, deram essa definição também. Só para que possamos aí compreender como é que funciona esse cálculo de índice de massa corpórea, aqui nós temos aqui uma fração, né, onde está aqui no numerador o peso ou volume de massa, a gente coloca como peso porque ficou popularizado como peso, dado em quilograma, dividido pela altura ao quadrado, a altura é metro ao quadrado. Então, aqui são duas grandezas, né? Volume de massa, o peso é uma grandeza, a altura ao quadrado é outra grandeza. Então, a divisão dessa fração, se ela der entre 18,5 e 24,99, o peso, o índice de massa corpórea está normal. Entre 25 a 29,9 sobrepeso e igual a 30 ou maior que 30 kg por metro quadrado, aí consideramos já caso de obesidade. Só para que vocês assim aprendam a fazer esse cálculo, imaginemos a seguinte situação. Um paciente tem 80 quilos, certo? 80 kg. 80 kg. Perdoa que a letra que é do mouse, tá? Então, e ele tem 1,60 de altura. Então, o cálculo nos manda fazer o seguinte, pegar o peso, 80 kg, e dividir pela altura ao quadrado. Então, 1,60 vezes 1,60, 2,56. 2,56. Então, 80 dividido por 2,56, o resultado é esse aqui, ó. O índice de massa corpórea deu 31,25. Logo, se seguimos a tabela então preconizada, 31,25 é acima de 30. Logo, esse paciente está com obesidade. Então, as patologias aqui associadas à obesidade, aqui, ó, a resistência à insulina dada ao acúmulo de gordura em volta das células, né? A célula ela é constituída por uma bicamada fosfolipídica, então já tem lipídio na célula. E as células humanas, nós temos aí receptores para a insulina. E a insulina, que é um marcador, que é o hormônio que quando se liga a esse receptor celular, sinaliza a glicose que ela tem que sair da corrente sanguínea e entrar dentro da célula, para ela ser catabolizada e metabolizada ali, né? Que ela vai sair do citoplasma, vai virar piruvato, vai entrar dentro das mitocôndrias, vai sofrer o ciclo de Krebs e na crista mitocondrial a fosforilação oxidativa, gerando ATP, que
Traduzindo, ATP, adenosina trifosfato, quer dizer energia. Então, comeu carboidrato, comeu açúcar, no final das contas vai gerar energia. Uma vez que você não queima, não gasta a caloria que você consome na dieta, o corpo vai transformar, metabolizar, transformar, na verdade, então, esse excesso de caloria, de glicose que você se alimentou, em triglicerídeos. E vai levar isso para o tecido adiposo. E isso vai se acumular em volta de órgãos, como o fígado, ou dentro do fígado, causando esteatose hepática, em volta do coração, deixando o coração ali com maior limitação, né, na região do pericárdio. Vai dificultar aqui, às vezes, a expansão torácica, porque pode se acumular também aqui na região do precórdio. Complica bastante, né? Um dos problemas, então, desse processo é a resistência a essa ligação da insulina com o receptor de insulina que tem na célula. Isso então gera obesidade, diabetes mellitus tipo 2. A hipertensão e a dislipidemia também é outro processo que pode desencadear ainda síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. Pode aparecer aí problemas psicológicos, porque mexe com a imagem, né? E problemas de mobilidade, a pessoa vai ficar assim com menos disposição, o que vai complicar ela tentar mudar o ritmo de vida. Gerar problemas respiratórios, porque dada a carga aí de excesso de gordura, até para respirar, para fazer expansão torácica e fazer a troca gasosa, vai ter mais dificuldade. E em casos mais complicados, a Organização Mundial de Saúde, porque WHO é a abreviação em inglês para a Organização Mundial de Saúde. Também, em casos mais graves, está associado ao surgimento de neoplasias ou câncer. Aqui só para validar o que estamos falando, esse aqui é um artigo importante dessa revista aqui, ó. Esse aqui é um importante journal de clínico, né, de endocrinologia e metabolismo. E aqui ele fala o seguinte, esse autor, ó, a obesidade é uma epidemia, é uma doença caracterizada como epidemia, que está se aumentando no mundo todo, trazendo com isso também o aumento da incidência de diabetes, doenças cardíacas, hipertensão e câncer. Certo? Então, assim, o índice de massa corpórea de 30 para cima, temos que tratar, temos que combater, temos que lutar para reverter esse quadro. Aqui, então, apresento para vocês o Ozempic, que é o nome comercial, né, desse medicamento, que, a priori, ele foi inventado, ele foi produzido para controlar diabetes mellitus tipo 2. Só que, nos ensaios clínicos randomizados, os pesquisadores descobriram que o Ozempic também começou a fazer com que os pacientes perdessem peso. Além de controlar o diabetes, começou a perder peso. Isso fez com que muitos médicos endocrinologistas e nutrólogos começassem a receitar na modalidade off-label. O que quer dizer off-label? O medicamento ele não foi produzido para isso. Você não vai encontrar na bula, esse medicamento ele emagrece. Só que o uso para combater o diabetes tipo 2, haja vista que a maior parte, 90% dos diabéticos tipo 2 também são obesos, percebeu-se a diminuição de peso, o ajuste ali do IMC. Então começaram a receitar o Ozempic de forma off-label. Ele pode ser apresentado então aqui na concentração de 0,25 mg ou 0,5 mg. É uma caneta, né, que faz ajuste de dose e é injetável, de forma subcutânea. Bom, o Ozempic, a semaglutida, ela é uma agonista do receptor desse hormônio GLP-1, que é um peptídeo, uma base proteica pequena, muito parecida com o glucagon. O que é glucagon? Glucagon, como a insulina, são dois hormônios produzidos pelo pâncreas. Então aqui temos aqui uma representação de uma parte do pâncreas, certo? Dentro do pâncreas nós temos um conglomerado de células que ficam aqui na ilhota de Langerhans, que é essa porção aqui, ilhota de Langerhans. E aqui nós temos presença de 3 células muito importantes. Células alfa, que está aqui, célula alfa. As células alfas do pâncreas é que produz o glucagon. Correto? Células alfa do pâncreas produzem o glucagon. Já as células beta do pâncreas produzem a insulina. As células beta produzem a insulina. Eles são hormônios de efeito antagônico. O que quer dizer isso? Quando o pâncreas produz glucagon,
isso vai fazer com que haja um aumento de glicose na corrente sanguínea. E quando o pâncreas produz insulina, isso quer dizer que vai haver uma redução da glicose na corrente sanguínea. Então vamos lá, para compreendermos isso legal, funciona assim. Você não pode perder muita glicose no sangue, né? Ela não pode abaixar, por exemplo, o nível sérico de glicose no sangue, não pode diminuir de 60 decilitro, né, da tua corrente sanguínea. Porque senão você pode ter hipoglicemia, né? É terrível isso, né? Dá apagão de memória, você pode até desmaiar, ter síncope. Então o que acontece? Quando você está dormindo, você não está se alimentando, mas mesmo assim você continua a gastar energia, você continua respirando, teu coração continua pulsando, batendo, e isso consome energia. Quando começa a diminuir a glicose, que seria tipo assim um combustível que teu corpo usa ainda quando você está dormindo, porque está ali no sangue, quando começa a reduzir o nível sérico de glicose no sangue, o que acontece? O pâncreas para de produzir insulina, porque se tiver insulina vai tirar mais ainda a glicose do sangue, certo? Porque o que é a insulina? É um hormônio que vai se ligar à tua célula, certo? Vai se ligar aqui, ó. Esse hormônio vai se ligar aqui a essa célula, vai fazer com que abra-se aqui um caminho para que uma estrutura chamada GLUT4, que vai trazer a glicose de fora da célula, do meio extracelular para o meio intracelular. Essa glicose vai virar energia, certo? O que acontece então? Eu tenho que, se continuar tendo a produção de insulina na corrente sanguínea, vai reduzir mais ainda a glicose, isso é perigoso. Logo então, o pâncreas para, né, de produzir aqui insulina, ele vai sinalizar as células beta parar de produzir insulina e vai ativar as células alfa a produzir o glucagon. O glucagon vai fazer com que o fígado armazena a glicose na forma de glicogênio. Ele vai fazer com que o fígado libere glicose, glicogênio na tua corrente sanguínea. Isso vai aumentar então a glicose, o nível sérico de glicose no teu sangue. É por isso que quando amanhece o dia você fica com muita vontade de se alimentar de doce. No café da manhã você quer tomar um café aqui com açúcar, um suco doce, comer pão, tem aquela sanha para comer pão, carboidrato. É exatamente por isso, você está sedento, para poder fazer até reposição do glicogênio no fígado. Então, como é que age o Ozempic? O Ozempic, ao adentrar a corrente sanguínea ali, pela via subcutânea, sendo absorvido pelo organismo, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer um retardo, um atraso no esvaziamento gástrico. Se você demora para esvaziar o alimento que está ali no estômago, vai automaticamente reduzir o teu apetite. Perdão aqui, o mouse perdeu o controle aqui, ó. Perdão. Vai reduzir teu apetite, fazendo com que você tenha a sensação de saciedade por um maior tempo. E há também, ó, cadê aqui? O meu mouse está aqui. A evidência também, ó, a evidência de que os análogos de GLP-1, a semaglutida, no caso do Ozempic, e seus agonistas, que tem efeito parecido aí com o glucagon, também tem efeito protetor das células beta do pâncreas. As células beta do pâncreas, meus amigos, é a que produz insulina. Inclusive, a diferença da diabetes mellitus tipo 1 para tipo 2, porque o Ozempic é usado para tratar diabetes mellitus tipo 2. A diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune, que acontece mais na juventude, em tenra idade. O nosso sistema de defesa estranha, ele não reconhece as células beta do pâncreas como célula do corpo e começa a atacar e mata essas células beta. Matando essa célula, ela para de produzir insulina. Então, o diabetes mellitus tipo 2, geralmente, são pessoas bem magras e são insulina dependentes. Diferente do diabetes mellitus tipo 2, que são indivíduos que adquirem isso através da obesidade, de questão genética, ambiental e de algumas doenças virais também. Tem até estudos falando agora que em alguns indivíduos que adquiriram Covid também desenvolveram aí diabetes. São estudos, né? Outra coisa que o Ozempic ele faz, ele dá estímulo à produção de insulina. Produzir insulina, o pâncreas, pelas células beta produzindo insulina, vai diminuir a glicose do organismo. Então, de uma quebra, você vai perder o apetite e ainda vai reduzir um pouco a glicose da tua corrente sanguínea. Isso vai fazer com que você não acumule em forma de triglicerídeos, armazene, né, esse excesso de caloria não utilizada na forma de tecido adiposo. Então, ao combater também a diabetes mellitus tipo 2, usando o Ozempic, a semaglutida,
os pesquisadores perceberam que houve um decréscimo de peso enorme. Então, alguns efeitos adversos. Quando a pessoa faz uso do Ozempic, foi comum, principalmente nos Estados Unidos, as pessoas perceberem a cara do Ozempic, né? A face de Ozempic. Então está aqui uma mulher que usou Ozempic. Veja bem, o Ozempic ele pode ser utilizado como adjuvante para quem tem sobrepeso ou quem é obeso, ainda que não tenha diabetes, ele vai emagrecer. Só que ele foi criado para controlar diabetes, certo? Como efeito secundário, ele também emagrece. Se uma pessoa não tem diabetes e faz uso do Ozempic, ele vai emagrecer, só que ele vai emagrecer de uma forma muito abrupta. Então tá aqui, ó, essa mulher, ó, ela perdeu muito peso e a face dela ficou aqui, ó, mais decaída, ela meio que envelheceu. O que é que acontece? Quando você envelhece muito rápido, a tua pele, que tem na pele ali a epiderme, derme e hipoderme, na derme nós temos ali tecido conjuntivo. Temos ali o fibroblasto que produz elastina e colágeno. Como você perde peso muito rápido, não dá tempo da pele, do fibroblasto, produzir colágeno e elastina para sustentar a rigidez da sua pele. Então você acaba ficando com aquela pele flácida, porque o emagrecimento foi muito abrupto. Outros efeitos adversos é distúrbio gastrointestinal, náusea, vômito, né? E isso também tem que ser controlado, né? O Wegovy é a mesma coisa que o Ozempic, né? A semaglutida. E agora a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou o Wegovy, a semaglutida, para tratamento, né? Como adjuvante, atenção, adjuvante, em crianças, né, adolescentes igual ou acima de 12 anos que têm sobrepeso e que possui aí um hábito de uma dieta bastante calórica, então ele vem como adjuvante, só que não é só ele, você tem que usar o Wegovy e o Ozempic, mas junto com ele também uma dieta hipocalórica, fazer atividade física para ter o quê? Um bom controle do teu peso. Então ele não é o medicamento principal, atenção, usar o Ozempic para emagrecer ou o Wegovy para emagrecer sem um acompanhamento médico com um nutrólogo, um endocrinologista, um nutricionista, você pode correr risco de se automedicar e você ter consequência disso, né? A OMS também saiu com os estudos alarmantes aí que milhares de pessoas poderão morrer até 2025 por automedicação. Então, aconselhamos nesse canal fortemente, você que tem interesse, você que não tem diabetes, mas quer usar de maneira off-label o Ozempic, a semaglutida, procure primeiro o médico, faça uma consulta e tome cuidado. Sempre seja monitorado e acompanhado por médico, que aí você vai evitar consequências graves. Bom, então, o Ozempic, a semaglutida, ela é muito boa para diabetes, controla o diabetes e também emagrece. Só que ela sozinha não vai fazer milagre. Uma desvantagem que tem aqui na semaglutida é que é extremamente caro, é um produto muito caro. O Wegovy, para vocês terem ideia, esse medicamento que a Anvisa liberou, o mais barato encontrado em promoção em farmácias, quando se encontra esse medicamento na farmácia, é acima de R$ 1.500. O Ozempic, a caneta lá, chega a ser R$ 2.000 ou até acima disso. Então, são medicamentos caros. Mas acreditamos aí que com o tempo alguns análogos poderão aparecer e os estudos continuarão. Eu fico por aqui, sou grato pela atenção. Vou deixar na descrição do vídeo, então, o contato para quem quiser ir, certificado de horas, né, desse microcurso. Eu aceito sugestão de todos os meus alunos aí, caso vocês queiram algum curso específico. Eu trabalho para todas as áreas de saúde, desde medicina, enfermagem, farmácia, até também psicologia. Então, aceite sugestões, estou aqui para colaborar com vocês. Mais uma vez eu peço, compartilhem, deixem seu like e muito obrigado. Até mais.